É o programa da Sabedoria às Quartas e você precisa saber que tipo de orações obtém uma resposta. Para ver isso, também precisamos perguntar o que é uma oração e o que consideramos ser uma resposta ao que estamos a fazer. Relativamente ao entendimento da sociedade sobre a oração, ela é vista como um pedido feito a uma força superior, à qual não temos acesso direto, mas concentramos a expressão de uma necessidade a essa força, com a expectativa que, se alcançarmos um nível de sinceridade ou seguirmos fórmulas que recebemos das nossas tradições, que implicam que haja ou não resposta, então é apenas uma questão de se o escritório superior não estar muito ocupado hoje para dar uma olhadela ao que está a ser pedido e responder ao nosso pedido específico. E de acordo com a nossa cultura, com a nossa religião, com a forma como fomos ensinados, isto envolve uma alma a tentar conectar ou reconectar com a essência dessa alma. Temos um conceito de onde se encontra a nossa alma e do que ela é. E todo esse aglomerado de coisas junta-se neste assunto da oração e na obtenção de uma resposta. Portanto, vamos começar por aqui. Pensamos que a nossa alma é algo que se encontra dentro de nós. Talvez seja a força que anima o corpo, algo assim. E pensamos que haja um lugar secreto espiritual que existe dentro de nós e fala através de nós, está à procura, fazendo perguntas e pedidos. No entanto, a sabedoria da Kabbalah diz que a alma não existe dentro de nós. A alma existe nos outros à nossa volta. Ou seja, nós estamos unidos a todas as pessoas que vemos fora de nós. Elas são partes renegadas de nós mesmos. Elas são, na verdade, desejos que são verdadeiramente as peças que constroem a vida. E são desejos com os quais conseguimos trabalhar quando parecem ser exteriores a nós. Possuímos esta função como que uma câmara que projeta as nossas qualidades internas numa tela exterior. Mas é muito mais dimensional do que isso. Também nos permite trabalhar com isso. Nos nossos relacionamentos com estes desejos externos a que chamamos pessoas, amigos, inimigos, o que quer que sejam, no relacionamento com eles, o que nos liga, que é a qualidade da relação, isso é onde a cura, a reconexão e a conexão com a nossa alma, quando verdadeiramente acontece a construção da alma. É tudo um processo interno, mas parece-nos um processo externo. Muito bem. A pessoa que está a orar é também uma parte renegada desta alma geral, enviada para o canto mais escuro, no qual nos experienciamos como um indivíduo pedindo da parte de quê? Orando a favor de quê? O tipo de orações que nunca são respondidas são orações primariamente individuais. A pessoa está em sarilhos, portanto pede ajuda. A pessoa está doente e pede para não ser consumida pela doença. A pessoa pede para não lhe acontecer determinada coisa. Pede para sair de uma determinada situação. Pede para ser capaz de estudar para um exame. Pede para ser capaz de etc, etc, etc. E apesar destas coisas serem verdadeiramente necessárias, por aquela coisa que se percebe como um indivíduo, a oração não é necessária. Porque estamos ligados com todos os outros pedaços no exterior, porque isso é onde tudo existe para nós.
E isso está ligado com um sistema mais abrangente, que é gerido por uma qualidade chamada de Criador, que toma conta de cada parte e que pode organizar o bem-estar de cada parte para o bem último em toda a extensão daquilo que consideramos ser o período temporal, mas que é, na verdade, o desenvolvimento do relacionamento e do desejo corretos. Nós experienciamos isso como tempo. Portanto, mesmo que a pessoa reze por ajuda, ela já ia ser ajudada de qualquer forma. O problema, na verdade, é se a pessoa é capaz de reconhecer a forma em que a ajuda aparece na resposta imediata da natureza ou do seu ambiente circundante ou do que lhe acontece a seguir. A pessoa consegue perceber isto como ajuda? Não, não necessariamente, porque não possuímos a percepção que nos mostra a conexão no sistema mais abrangente, porque não nos identificamos com esse sistema. Portanto, se a pessoa orar e receber uma resposta a um pedido pessoal, como aqueles que descrevia, então a oração não foi atendida, ou pelo menos isso não aconteceu devido a essa ação a que a pessoa chama oração. Quem cuidou da pessoa foi esse sistema mais abrangente, que na sua qualidade inerente toma conta de tudo. Este é um processo inconsciente para nós. Nós não nos envolvemos verdadeiramente no processo. Os pensamentos que sentimos, as emoções que sentimos ou expressamos não foram tidas em conta. O que fez a diferença nesse caso é que esta força, ou pensamento por detrás de todo este sistema, estava a tomar conta de nós como sempre o fez. E no que diz respeito a outro tipo de orações? Quando nos reunimos, por exemplo, numa comunidade religiosa, e estamos todos sentados numa igreja ou numa sinagoga ou mesquita e o grupo está a orar. Isto depende em grande medida, em primeiro lugar, de qual é o ideal deste grupo. O que estão a tentar fazer. Estão a tentar identificar-se e sentir a força que guia todo o sistema? E já agora estão todos a fazer o mesmo? E mesmo que assim fosse, que toda a congregação esteja investida neste mesmo ideal, e já agora as religiões não subscrevem este tipo de ideia, mas vamos falar disso mais tarde, e mesmo que assim fosse, depende se a pessoa também está a fazer isso ao mesmo tempo. Porque o que precisa acontecer numa oração verdadeira é que precisa ser direcionada à coisa certa, que é a correção das relações entre as pessoas, para que se pareçam à forma como as forças da natureza estão efetivamente organizadas. Tal como expliquei antes, por forma a ajudar todas as partes que fazem parte do sistema. Se pensam, sentem e são altruístas na mesma medida que a força que une e guia todas as coisas na natureza. Se a pessoa nessa congregação ainda está focada em si mesma, então esse conjunto de pessoas não está a orar. Isso não significa que esse grupo não tenha uma conexão com uma força benevolente, mais abrangente, que organiza tudo. O que acontece é que não estão a fazer aquilo que é a oração e não alcançam aquilo que pode ser alcançado através da oração. Estão apenas a receber o cuidado geral que o Criador dá a tudo. Mas ainda não estou a falar de orações que são atendidas. Mas mesmo nessa situação que descrevi, em que mesmo quando é um grupo de pessoas, ainda não é na sua essência o pedido da alma, porque advém de pessoas individuais. Há uma oração individual que é mais ou menos efetiva. Essa oração seria ajudar essa parte separada a sentir e compreender o que o Criador efetivamente quer de nós.
Pedir para ajudar a compreender as ações do Criador para com a pessoa, que a pessoa vê como bom e mau, ou que a pessoa aceita ou está contra. A pessoa não pede para as coisas desaparecerem, mas para ser mostrado ao bem que existe nelas. A pessoa pede para se levar à compreensão de como é que este acontecimento, este obstáculo ou este bom acontecimento é, na verdade, para direcionar a pessoa. A pessoa pede para entender como o Criador a ama, bem como ama a todas as partes do sistema, com verdadeira humildade em ocultamento e pequenez, e que seja impossível a pessoa sentir-se separada, que deseje todas estas coisas. Ou seja, pedir não para mudar o mundo, mas mostrar à pessoa como se pode mudar a ela mesma e voltar a conectar-se com a sua alma. A pessoa pede para que se conectar ao que a sua alma é verdadeiramente, aos outros, com a compreensão de como o Criador se preocupa e cuida dos outros. Esse é o tipo de oração individual que é efetiva. Não importa se a pessoa a realiza sozinha, onde a pessoa a realiza, não importa se é feita numa congregação que não vai avançar e que não é verdadeiramente um coletivo espiritual. Portanto, agora podemos começar a olhar para aquilo que é a resposta. A resposta a uma oração pode apenas ser aquilo que é a qualidade do Criador. A resposta a uma oração pode apenas ser aquilo que une toda a criação e que a cuida de uma boa forma. E isso significa que estamos a pedir para mudar e para nos elevarmos para essa qualidade. Ou seja, a pessoa pede para mudar, para se tornar como o Criador. Não para que seja grande, mas apenas para que se possa melhor compreender e que a sua compreensão se transforme numa ação. O sistema, o amor por detrás do sistema, responde a isso de forma imediata, porque aguardava esse pedido. Porque não houve a abertura para que o sistema fosse capaz de dar à pessoa, sem antes se tornar uma necessidade para essa parte individual separada e perdida da alma verdadeira. Mas a oração verdadeira e a mais eficaz, que é sempre respondida e que está para além de ser respondida, mas que dá acesso ao lugar de onde toda a bondade da resposta à oração advém, é uma oração chamada de oração de muitos. Esta é uma oração na qual a pessoa, num grupo de pessoas, não pedem pelo seu desenvolvimento individual. Pedem que todas essas supostas pessoas que vêm no exterior de si mesmas, que são na verdade a alma no seu aspecto separado, e que esperam para ser conectadas e corrigidas, quando o pedido de cada indivíduo nesse grupo, que mantenha o ideal da conexão da alma com a chamada origem do amor, coerência e cuidado total com tudo, o bom que faz o bem ao bom e ao mau, para viver desta forma, se cada indivíduo está a orar para que todos os outros alcancem isto, e que a sua ação e desejos estão direcionados, ou seja, o seu pedido está direcionado ao todo, independentemente do que acontece com a pessoa. Porque em qualquer dos casos, fazer parte do todo e identificar-se com toda a congregação, ou círculo espiritual, significa que qualquer bem que exista não só vai alcançar toda a gente, porque na verdade não existe separação ali, mas que também dá acesso a toda a gente nesse círculo ao lugar de onde advém essa bondade. E elas tornam-se parte do sistema de entrega dessa bondade. A sua qualidade partilhada é uma e a mesma qualidade que a natureza holística da realidade.
Portanto, na verdade, eles dão a toda a gente. A oração de todos é respondida. E a alma deixa de ser externa para as pessoas que estão a orar, para o suposto indivíduo que estava a orar. O indivíduo deixa a sua individualidade e entra na vida da alma. Não elimina o corpo. Não elimina a aparência externa da separação. Mas a vida, então, a resposta da oração é que a pessoa viva a vida acima da racionalidade e do ponto de vista espiritual da irracionalidade, da aparência de como a vida e a realidade funcionam. E a pessoa entra no aspecto que governa tudo. Fazem parte do sistema. A pessoa deixa de estar presa no seu corpo individual e egoísta, que é um aspecto interno e não a parte física aparente, porque a parte física não é real. E isso é quando a pessoa entra na alma. E isso deve ser aquilo pelo qual a pessoa faz as suas orações. É a resposta às orações que são sempre respondidas. Mas precisa de ser a mesma oração para o que o Criador nos quer dar. Não é um tema simples e espero que eu tenha explicado de tal forma que possa ter recebido a essência do que é e, se não, pelo menos ter uma perspectiva mais clara. E se tem perguntas acerca disto, coloque nos comentários, faça os comentários que achar apropriados e goste, partilhe e carregue no sino de notificação.